Olá, meu nome é Laís e o meu trabalho é intitulado Aplicações de ferramentas quimiométricas da espectroscopia vibracional no infravermelho próximo para análise de amostras alimentícias. Eu sou orientada pelo professor Dr. José Augusto da Col. O consumo de carboidratos, principalmente os vindos de cereais e suas farinhas, como trigo, aveia e cevada, esses três exemplos contendo glúten, eles são de suma importância para a alimentação humana, porque quando eles são metabolizados pelo organismo, eles geram energia. Mas devido aos estudos, foi descoberta a doença celíaca, que é a incapacidade da digestão do glúten. Com isso, foi necessário a busca de produtos alternativos e a criação da Lei 10.674, que prevê e obriga os produtos que contenham glúten em sua composição que eles informem isso em seus rótulos, até mesmo para evitar uma possível adulteração nesses produtos. O glúten ele é uma enzima insolúvel em água que, quando ela é ingerida por celíacos em casos mais leves de reação alérgica, pode causar sensação de queimação no estômago e até mesmo dores de cabeça. Porém, em casos graves de alergia, ela pode até mesmo causar câncer e levar à morte. Infelizmente, não é tão raro o caso de adulterações de alimentos, como, por exemplo, em 2014, a Polícia Federal indiciou ao menos 30 pessoas pela venda de carnes fora do prazo de validade. Entre essas 30 pessoas, até vigilantes sanitários estavam incluídos. Eles utilizavam produtos químicos para adulteração, E segundo a Caroline Ravasi, as adulterações acontecem visando a lucratividade ilícita, que consequentemente ameaça a segurança dos alimentos e traz uma visibilidade midiática muito grande para o tema. Bom, as vantagens da quimiometria e da utilização do NIR é que os métodos quimiométricos que são utilizados na química analítica, eles utilizam ferramentas matemáticas e estatísticas por dois fatores principais. O planejamento e seleção dos melhores procedimentos e experimentos de medida e também para fornecer o maior número de informações químicas a partir da análise de dados obtidos. Bom, o NIR ele é um método rápido, preciso, não destrutivo e visa a química verde. O que isso significa? Que não necessita de reagentes para o preparo de amostra e logo não gera resíduos. E é isso que torna o NIR um método diferente, que nos outros métodos de análise isso não acontece. Um exemplo da quimiometria e da utilização do NIR foi no trabalho da Thais Oliveira, que ela analisou propriedades das farinhas de mandioca como umidade teor de cinzas a partir do PLS. Os objetivos são propor e desenvolver estratégias de aquisição de dados de espectroscopia NIR para amostras de alimentos, visando a utilização desses sinais em modelos quimiométricos. Também propor e desenvolver métodos que empreguem as ferramentas quimiométricas PSA e PLS na verificação da qualidade, adulteração e contaminação de amostras alimentícias. E aplicar os métodos quimiométricos desenvolvidos em amostras alimentícias compostas por cereais e suas farinhas. Foram preparados 3 gramas de amostra, homogeneizadas em vórtex, adicionadas à cubeta de vidro e analisadas no espectrômetro Shimadzu V3600 Plus. A faixa espectral foi de 780 a 2.400 nanômetros, com resolução espectral de 1 nanômetro, uma varredura e também 1.621 variáveis. Os dados apresentados a seguir, a ferramenta de cálculo utilizada foi o MATLAB, com a ferramenta PLS Toolbox. A partir daí, os dados foram obtidos em refletância e depois convertidos para pseudoabsorbância. O pré-tratamento de dados foi realizado utilizando a padronização normal de sinal, para garantir a minimização dos efeitos do espalhamento da radiação e também a alteração do tamanho de partículas. Os dados eles também foram analisados com 19 janelas de ponto que servem para a remoção do ruído experimental pelo método de Savitsky-Golay. Aqui se encontram os espectros em refletância, logo em seguida eles foram convertidos para pseudoabsorbância e os espectros normalizados e suavizados, como eu havia dito anteriormente. O PSA foi realizado utilizando 24 amostras e 1.621 variáveis, que correspondem a essas amostras de farinha. Os espectros eles estão centrados na média e possuem 4 componentes principais, e a variância explicada foi de 98,06%. Pode-se perceber pelo gráfico de scores 3 regiões distintas, onde na PC1 para valores positivos
correspondentes a grão de bico, aveia, arroz e trigo. Essas regiões em azul no gráfico de loading são positivos, porque tanto para valores positivos e negativos dos valores de loadings, são eles que influenciam no gráfico de scores. As amostras estão agrupadas quando o gráfico de loadings apresenta valores acima de zero e afastadas quando as amostras apresentam valores menores que zero. Ou seja, para a farinha de coco na PC1 com valores negativos, ela corresponde a valores negativos em azul nessa região. Para PC2 na batata doce, aveia e trigo, para valores positivos, ela apresenta esses valores aqui em verde. Para PC2 com valores negativos correspondentes a coco, grão de bico, aveia, arroz e trigo, em verde ela apresenta regiões menores que zero no gráfico. Pode-se perceber que as amostras se distinguem tanto entre si quanto em relação ao lado direito do gráfico. Os resultados indicam que a espectroscopia NIR contém informações suficientes para discriminar as amostras. Observa-se uma clara separação das farinhas de batata doce e coco das demais amostras de farinha, e futuramente planeja-se a construção de modelos de calibração por PLS com os espectros NIR para quantificação do teor de adulterantes nas farinhas, que não foi possível realizar atualmente devido à pandemia do coronavírus. Os meus agradecimentos são à FAPESC, ao Governo de Santa Catarina e à CNPq por financiarem o projeto e ao meu orientador por toda a ajuda desenvolvida durante esse projeto. E também eu gostaria de deixar o meu e-mail e o e-mail do meu orientador, professor Dr. José Augusto, para caso existam dúvidas. Obrigada!